o cara quiser o kimono dele, ó, seu plano individual é esse. Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui o 26º episódio do InoveCast, agora sem fone, colocando fone, com um convidado old school, filho de faixa coral, Márcio Barão. Fulvinho, quem diria, voltei à mesa depois de 3 semanas, Nossa, hein? Gustavo, a gente tava ficando até com saudade já, né, cara? Fazendo um recesso aí, eu acho que é pra voltar com força total aí. Nada mais justo trazer o Márcio aqui. Planejamento, execução, fui treinar com o Monstro lá em Ribeirão e seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui, Márcio Barão, se apresente e faça o merchan dos nossos patrocinadores do Jiu-Jitsu aí. Fala, galera. Obrigado aí pela presença, pela oportunidade também de estar aqui, falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória aí do Jiu-Jitsu. E vambora, acho que tem muita coisa boa pra gente falar aí. E vamos lá, antes de mais nada, Espaço Ferraro, maquiou todo mundo hoje, porque verdade, cara, essa face de jiu-jiteira aqui... Você vê que a nossa lataria tá até bonita agora, né, Gustavo? Tá, estamos juntos aí até os próximos episódios aí, até o 100º, né, se Deus quiser. Exato. E o merchan aqui pros patrocinadores, Forte Marcenaria e... Simborg Pneus. Simborg Pneus, nós vamos pôr o arroba deles aqui no final do vídeo, nos cortes do nosso Barão. Barão, vamos lá, cara. Fui conhecer o Barão lá em Ribeirão, conheci os professores de jiu-jitsu lá, tem mais alguns para conhecer, mas sim. É um jiu-jitsu old school, muita pressão, muito forte, muita técnica, né? Acho que o Monge viu, né, Monge? Tá escutando nós aí. Sofreu muito com a pressão, né, Monge? E fala um pouquinho da sua história para nós, como é que foi o jiu-jitsu na sua carreira, a gente sabe que tá no seu DNA, como é que era o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, como é que é esse contato com a família Gracie, Renzo, Gracie, a gente sabe que você tá direto lá no Rio de Janeiro e traz esse conhecimento aqui para Ribeirão Preto. Bebeu água direto da fonte, né, cara? Exatamente. É isso aí. Cara, jiu-jitsu eu iniciei praticamente meados de 1985, através do meu pai, que meu pai já era praticante, acho que era faixa roxa de jiu-jitsu, da Academia Serrana, que era a academia que o professor faixa preta era aluno do Hélio Gracie, né? E foi aluno do mestre Cirilo também, hoje faixa coral, e a minha trajetória desde os 5 anos no tatame, muita cobrança, né? Pô, ser filho de professor é complicado, né? Muitas vezes ali eu tava no tatame ali, a disciplina para mim sempre foi muito mais, rígido, meu pai né? sempre me cobrou muito mais, porque às vezes eu tava ali junto com alguns amiguinhos ali, os amiguinhos estavam fazendo bagunça. Você pagava a conta. E quem pagava a conta era eu. Márcio, a bagunça aí e tal. Então, sempre, né, tive uma disciplina muito acirrada ali por conta do meu pai, né? E outra, você é filho de professor, você tem que ser exemplo. Exatamente. Né? Mas é aquilo, eu acredito que hoje, tudo que o meu pai falou pra mim, tudo que ele me ensinou, por mais que em alguns momentos eu não concordava, eu acho que foi isso que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Assim, E o legal, Fulvio, antes da gente falar, vamos fazer um merchan pro Gianzinho Rotandaro lá da Verdade, MNU. cara, verdade. Eles estão trazendo o Baby aí em Ribeirão Preto. Então, campeão olímpico de judô, pessoal. Baita oportunidade, né, vale cara? a pena participar, eu já garanti meu ingresso, vai virar o lote. Então, chamem o Jean lá. E voltando aqui pra mesa, Fulvio, um dos poucos que vive extremamente do jiu-jitsu, né? Sim, cara, sim. Então, você vive do jiu-jitsu, Barão vive do jiu-jitsu. Cara, passa pro pessoal como é que é viver do jiu-jitsu. É possível viver do jiu-jitsu hoje, Barão? é possível, com certeza. E dá pra evoluir, né? Com certeza. Muitas áreas que dá pra gente explorar, né? A parte infantil, parte de defesa pessoal, né? A parte do MMA. Então, você teve lá no Rio de Janeiro com a Akira Gracie, né? sim. E como é que é esse lance da Akira com o Jiu-Jitsu Kids? Porque o Jiu-Jitsu dela é o Kids, né? É totalmente voltado para as crianças, né? Jiu-jitsu na academia da Akira, um jiu-jitsu totalmente educacional, né? Ali, lógico, a base é muito sólida, né? Todos os princípios ali do jiu-jitsu são ensinados para as crianças e é um jiu-jitsu completo. O jiu-jitsu onde eles aprendem a ter autoconfiança, aprendem as técnicas de defesa pessoal. As crianças já sabem fazer defesa pessoal. Tem criança lá que sabe mais coisas que um adulto não sabe. Exato, parece que as crianças crescem com um chip, né?
Sim. As crianças vêm chipadas pra esse mundo. Sim, não, e ela tem uma estrutura de primeiro mundo, né, cara? Isso daí dá muita credibilidade para os pais, né, que estão à procura de uma boa escola, que quer colocar seus filhos numa escola que tem crédito, né, que tem uma história já. Isso é muito importante, isso aí dá uma força maior, né? E o Com detalhe certeza. de colocar no crédito, numa escola, é a origem do professor, né? O histórico desse Sim. professor, treinou com quem, veio de quem, como é que é esse jiu-jitsu, né? Isso é muito importante, né, Gu? Exatamente, né, Sim. cara? A pessoa, ela vive desse esporte, como é que é viver desse esporte, né? Eu acho que nós temos que propagar isso pra sociedade, Sim, né? sim. É possível viver do jiu-jitsu A hoje, gente né? fala muito isso aqui, né, Gu, cara, que hoje a procura do jiu-jitsu é maior, assim, hoje a gente tá surfando a onda mais alta do jiu-jitsu, justamente porque é uma ferramenta de transformação das pessoas, e principalmente das crianças, né? A gente vê hoje muito que a única coisa que a gente vai conseguir dar uma direcionada na molecada é em cima disso aí. E para nós, que sempre foi o óbvio, que crescemos com essa cultura dos nossos pais aí, de disciplina, de regras, né? De respeito por tudo e por todos, né? Isso aí tem chamado muito as pessoas para, não só as crianças, mas os adultos. Por exemplo, eu respondo por semana, por dia, de 5 a 6 pessoas atrás. E antigamente isso não existia, cara, era raro. E o conteúdo vai Raro evoluindo acontecer. no digital, Exatamente, né? O exatamente. conteúdo ele vai evoluindo aos poucos aí e é o que tem que ser, né? É o que tem que ser feito, porque você pega as novas gerações na internet, estão surfando aí ondas e ondas que vocês plantaram lá atrás, né? Sim, 40 sim. anos de jiu-jitsu. Praticamente. Tá com quantos Isso aí. anos hoje, Barão? 45. 45, começou jiu-jitsu com 5 5 anos, anos, então tá com é quantos muito. anos de jiu-jitsu, Fulvio? Vou fazer 30 o ano que vem. Então vamos pôr 70 anos de jiu-jitsu aqui na mesa. Então, assim, se Pra não nós chegou tiver mais a hora tarde pra aqui, surfar né? essa onda, né? Eu acho que é agora. Exatamente. Então E é aí uma caminhada, uma trajetória E muito aquele longa, jiu-jitsu raiz, né? O jiu-jitsu ali que sem atalhos, Sem digamos. né? Exato. Não, se a gente fosse colocar a metodologia que foi implantada pra nós hoje em dia, a gente tava na cadeia. Tava. É verdade, Tava na verdade. cadeia. Porque, ó, se você fala hoje em dia, a pessoa, às vezes a molecada não vai lembrar, não sabe o que é. Mas toda vez final do treino de jiu-jitsu tinha taparia. Sim. Tirava a parte de cima do kimono, do pescoço pra baixo, da cintura pra cima, você Eu podia cheguei a mão pegar isso aberta. com o Samuel Esquariz, Cara, do Gernal. Você faz isso aí hoje, não fica Taparia, ninguém, cara. lado A versus lado Exato. B, Nescau, fachada, corredor polonês. Então, como é que faz? Então, Não, você vê não. que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o corredor eu ainda consigo, porque a molecada pede. É. Não faz nem pra machucar um ao outro, mas é pra brincar. Exato, a Sim. brincadeira, pra Tem que ter, gritar tem que e ter. tal. Isso é importante, cara, resgatar essas coisas. Então, a gente vê que a metodologia hoje é um pouco diferente do que a gente foi colocado pra nós, porque nós estamos adaptando isso aí conforme o momento que a gente vive, na realidade. Conforme a da sociedade, né? O que a gente Exatamente. consegue mapear hoje. Então, aos poucos, a gente vai encaixando, colocando as coisas novas e puxando um pouco das coisas raízes. Né? Eu lá na academia, a gente tem, lógico, a cerimônia lá da graduação, né? Faz o corredor lá pra dar fachada na galera, só que assim, é o livre-arbítrio. Exato. Participa quem quer. A Exatamente. pessoa não quer participar, Sim, não quer sim. passar no corredor ali, no ritual de tomar fachada, não tem problema. Mas ela também não vai bater. Mas aí Se que é quer o brincar, detalhe. tem que brincar tá- direito. Você que tá olhando a faixa daí, corre do corredor, cuidado. Você vai virar um alvo, é melhor passar. Passa, aceita que 2 meses uma vez só. É engraçado que a molecada pede, às vezes tem aniversário de alguém lá, eles ficam a semana inteira, ó, semana que dia tal é aniversário dele. Aí eu falei, ó, se não vir no dia do aniversário, vai tomar fachada o restante do ano agora. Aí, cara, mas vem, passa com gosto, cara. Não, os meninos Então a gente lá vê já... Tá resgatando isso daí, né? Cagueta o amigo. Falou, ó, Messi, é aniversário de fulano hoje. Tem Pra nós aqui é a fachada, mesma tem corredor, coisa. tem fachada. O E tem as Barão, crianças que querem isso, elas querem Sim, brincar. Elas exato, querem essa cara, brincadeira. exato. Eu acho que o jiu-jitsu, assim como no judô, essa evolução que o Fulvio citou, ele tem a parte lúdica, né? Que Sim. é aquele treinamento da... Como é que chama aquele cara que o Guilhermin fez aquele treino dele lá, Fulvio? Ah, Tem um do joguinho. Cavaca, da Zenit? Zenit. Sim. Aquele treinamento da Zenit é muito bom, tá? Eu acompanhei com o Sim, a Guilherme. gente viu, cara, é Acho muito que legal. Todos os professores de jiu-jitsu vale a pena fazer. Vocês não precisam ser da Zenit, não Sim, precisam sim. falar que faz, mas adaptar à sua academia. Não, cara, ele simplesmente, pelo que eu tenho de conhecimento por ter feito faculdade de educação física, ele pegou o planejamento de aula da infantil e colocou, porque assim, a gente sempre foi criado no jiu-jitsu diferente, cara, não tinha isso aí. Nosso negócio era chegar lá e testar o que você tinha aprendido um dia, uma aula antes,
tentar pôr à prova a sua condição física, a sua condição técnica com aqueles que eram mais graduados, ou quando a gente ia fazer uma visita lá no Rio, nas academias, e colocava sem teste. Mas não tinha essa didática ou tanto conhecimento igual a gente tem hoje, tem a possibilidade de passar para os alunos. Então, a gente acha interessante isso daí, e tudo se copia, nada se cria. Vamos copiar aquilo que tá dando certo, né? Exato. Se o cara tá vendo que tá dando certo, porque a gente vê que tá tendo um bom resultado. E isso que eu tô te falando, volta a frisar novamente. Dá credibilidade pro jiu-jitsu, para nós, pro professor, valoriza a gente. Porque até então, uns anos atrás, a gente sentia que não era tão valorizado. Você sentiu isso aí na pele, eu também. A gente veio lá no jiu-jitsu, quando começou, era uma arte marcial que tinha que se provar. Tanto é que o MMA, o Vale Tudo, foi criado pelos Gracie justamente por causa disso aí. Pra provar que o jiu-jitsu era uma arte marcial superior às demais. E foi provado isso aí. Tanto é que hoje em dia as regras do UFC e dos outros eventos de Vale Tudo, tem algumas coisas que eles não privilegiam, limitam o jiu-jitsu, porque sabe que se deixar ali sem tempo, isso, aquilo, que a gente viu acontecer várias vezes. Não sei se por causa da evolução das coisas hoje vai estar um pouco diferente, mas basicamente não, é uma coisa. Então você vê que o jiu-jitsu em cima disso aí foi muito superior, e para isso a gente teve que se testar. E outra, não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, não tinha a possibilidade, diferente de você que teve, graças a Deus, a possibilidade de ter um pai, ter todo mundo. A gente aqui não teve, cara. Quando veio o primeiro professor de jiu-jitsu para Franca, era faixa azul. Então, conforme ele foi graduando, a gente foi graduando atrás. Então, a gente não teve uma possibilidade, igual os nossos alunos têm hoje, de treinar com faixa preta. Sim. Que procurou se informar melhor, procurou atrás de fazer uma faculdade, tentar entender mais a parte no geral, né? Em faixa preta, Fulvio, como é que é essa história do Ryan lá atrás? Como é que você surgiu com o Ryan Gracie aqui dentro de São Paulo, Ribeirão Preto? Eu lembro que a gente conversou e você falou, antigamente existia uma barreira geográfica da Gracie Barra dentro de São Paulo, que era Ryan Gracie. Sim. E continuou. E aí depois que a Gracie foi entrando, como é que foi isso lá atrás? Cara, eu sou aluno do Bita, né? Sim. E o Bita, quando eu era garoto, né? Eu peguei a faixa preta com o Bita, mas quando eu era garoto, assim, eu acho que o sonho lá da galera de Teresópolis é ter a proximidade com a família Gracie. Sim. Então o Bita, no auge dele, ele descia sempre pro Rio, né? Que a gente é da região serrana. Sim. Teresópolis, região serrana. E o Bita descia pro Rio pra treinar na Gracie Barra, treinar com o Renzo, treinar com o Ryan, treinar com a galera, né? Da pesada. Sim. Então, esse foi meio que a ponte, né? Quando eu vim morar em Ribeirão Preto, onde que era o lugar para eu treinar mais próximo? São Paulo. O Ryan era muito forte na época, né, cara? Exatamente. Então aí... Na época do Ryan, Macaco, na época era Gracie São Paulo, né, cara? Sim. Quando eles vieram pra cá. Eu lembro, a gente trouxe o Fernando Belato aqui. O Fernando foi aluno deles também lá, direto, né? O Fernando Belato. E aí a mais forte de São Paulo. A Gracie Barra, na verdade, a Gracie Barra no estado de São Paulo era o Ryan Gracie. O representante era o Ryan. O Ryan era o representante, isso. Era a Gracie São Paulo. Gracie São Paulo, eu lembro direitinho, E aí eu falei, opa, o lugar mais próximo pra eu treinar, opa, equipe forte, vamos lá, tamo junto. E foi. Isso, aí comecei a colar com a galera. E até hoje, aqui em Ribeirão, o único Gracie que tem em Ribeirão é a Ryan Gracie, a do Barão, né? Eu acho que não, eu acho que tem uma Gracie Barra lá. Eu acho que não tem mais. Não tem mais? Sertãozinho que ele tá? Tá, eu não sei. Cara, eu esqueci o nome dele, cara. Ele é mais velho até. O Joãozão aqui de Batatais tem uma Gracie Barra. O Furão, na época, Furão das antigas. Sim, eu lembro dele, dele. Mas eu acho que o cara da Gracie Barra tá em Sertãozinho. Eu acho que não tá em Batatais. Ele não tá em Ribeirão Preto, não, é em Sertãozinho. Eu esqueci, agora me falha o nome dele, não lembro, mas eu tenho certeza que é em Sertãozinho. E assim, cara, jiu-jitsu fino, Fulvio. Jiu-jitsu, assim, old school mesmo, as antigas. Não tem nada pra dever pra ninguém. Não, cara, é o que funciona, né, Gustavo? Porque assim, ó, a gente percebe que o jiu-jitsu se adapta à pessoa. A maior prova disso aí é o Antônio, meu aluno faixa preta lá, que é cadeirante, e ele adaptou o jiu-jitsu totalmente pra ele, cara. O cara ficou especialista em mão de vaca. E assim, ó, eu tava conversando com ele essa semana agora, só pra dar um acrescentar. Ele falou um nome agora que eu não me lembro o nome da pessoa, que é um americano também, que o cara tá ficando cada vez mais especialista em mão de vaca. Ele falou, cara, tô assistindo todos os vídeos do cara, tô estudando as coisas. Eu falei, cara, excelente. Então você vê que faixa preta, viu? Exatamente. São adaptações, né, Exato. Cara? Então, o que tá acontecendo? A gente tá vendo que adaptou muito, mas o old school funciona, cara. Assim, eu não tinha um leque de muitas posições, mas todas as posições que eu fazia dava certo. Era eficiente e confortável, né, cara? Fulvio, se a gente parar pra pensar,
um jiu-jitsu old school, né? Agora tá voltando. Sim, que é o quê? Chave de pé, mão de vaca, cotovelo na perna pra passar. Foi o que ficou. E perfeito. Essa colocação sua. Porque antigamente, eu lembro que de um período, quando eu comecei a lutar os campeonatos no início de 2000, isso aí não tava valendo mais nada. Não podia pegar mais nada. E na época, valia até cervical. Não, porque é porque assim, ó, cervical que os caras podiam dar. Pela história do crescimento do jiu-jitsu, em cima daquilo que a gente tava falando do confronto com as artes marciais lá, no Rio, principalmente, a gente tem de relato, como confrontava demais a luta livre era especialista isso aí. Sim. Guilhotina, chave de calcanhar, chave de leg, tudo. O que não se podia fazer no kimono, fazia lá. E detalhe, lutador de vale tudo. Sim, cara. Quantas lutas, Marão? 10 lutinhas. Nossa, 10 lutas. 10 lutas. 10 lutas de vale tudo. Porrada bastante vezes. E como é que é essa transição de vale tudo? Chega. Baixava quantos quilos? Assim, eu sempre fui muito fãzaço do Rickson, né? Fã da família Gracie em geral. Então eu quis me aventurar, né? Eu quis falar, vou levar meu jiu-jitsu pra um outro patamar. Vamos ver se, meu jiu-jitsu é eficiente mesmo. Como que a gente vê isso? Sai na mão. Sai na porrada, não tem jeito. Né? Você tem que botar se funciona mesmo não tem jeito, não, sai na mão, é uma luta real. Sim. Né? Então, sempre fui guardeiro, sempre gostei muito de fazer guarda, porém, pro MMA tive que adaptar. Tive que lutar mais por cima. Aprender, botar pra baixo, né? Lutar mais por cima, né? Ali, em alguns momentos também, em algumas lutas, eu queria aplicar o puro jiu-jitsu, que era o quê? Passar a guarda, montar, finalizar, mas não é assim que funciona. Exato. No MMA, para você abrir o caminho, você tem que bater. Então, algumas lutas, eu perdi uma luta, porque eu fiquei querendo só passar a guarda do cara, né? E o meu técnico gritando, bate, Barão, bate. E eu não escutava, eu não sei o que aconteceu, travei, e eu não escutava, eu só querendo passar a guarda, acabei desgastando, não consegui bater, não consegui passar a guarda. Acabou que perdi a luta. Mas são adaptações. Aí as próximas lutas já fui evoluindo. Já entendi que, botou pra baixo, é porrada. Bate que a guarda abre, aí você já consegue trabalhar a passagem de guarda, vai batendo, vai pontuando, né? E ao mesmo tempo que você vai batendo, você vai minando também. Vai minando o cara, exatamente. Vai minando, o cara vai desgastando, vai cansando, e aí você consegue trabalhar o jiu-jitsu, né? No MMA. Sim. É dessa forma. E quanto foi sua última luta de MMA? Que ano? 2014? Não. 2014. Vou fazer 11 anos aí. Isso. Depois 2014, não lutou mais MMA. Não lutei mais. Isso. Só jiu-jitsu. Sim. E o que você viu nessa diferença aí do MMA? Porque o MMA tinha o UFC e tudo mais, peraí, que vai dar grana. E você falou, não, eu vou pro jiu-jitsu, que o jiu-jitsu, a perspectiva dele de crescimento é maior. Como é que você teve essa visão? Cara, eu sempre gostei muito do jiu-jitsu. Eu gosto muito de jiu-jitsu e, pra falar a verdade, eu gosto mais do pano. Eu sei que a galera curte muito sem kimono. É bom também pra gente evoluir hoje, né? O nosso nível técnico. Mas, cara, é como se o jiu-jitsu de kimono é como se você tivesse um parque de diversão inteiro. E o jiu-jitsu sem kimono é como se tu tivesse só a roda gigante e o carrinho de batida. Porque, de kimono você tem muito recurso, tem muitas técnicas que você pode aplicar, né? Várias pegadas que você pode fazer, dominar, controlar. Agora, sem kimono, não. Você é o básico, né? Aquilo ali. Básico ali. Então, hoje ainda bem que como voltou essas possibilidades de chave de pé, heel hook, isso daí, abriu um pouco mais o leque de possibilidade. Mas a gente percebia, na nossa época, a ascensão do jiu-jitsu, da luta, era migrar pro MMA, cara. Era migrar pra mim. Hoje, cara, não tem mais essa possibilidade, exato. A gente percebeu isso aí. Eu trouxe o Melk, o Mika, o Fabrício André e o Dioguinho em 2022. Foi. 2022, na academia. Lá, cara, com a conversa que a gente teve com eles lá, ele explicando como é que foi que ele montou todo o projeto dele, a criançada do projeto social lá em Manaus e tal, e ele tava formando atletas, a gente percebeu, cara, que eles conseguiram conquistar uma coisa que a gente galgou a vida inteira, que era a ascensão do jiu-jitsu, lutar eventos onde o cara ganha uma premiação equiparado com o que tinha de vale tudo, ou até maior, né, porque hoje, a gente lutava às vezes... É 1 milhão. Olha isso aí. Não, e cara, sem contar que, assim, as pessoas querem lutar MMA, querem treinar MMA, mas elas não têm noção do que é o MMA. Não tem. Mas eu vejo muito que até o jiu-jitsu, cara... soco na cara, né? Até tomar o primeiro... Cara, eu tinha um amigo que ele tava lutando... Qual evento que ele tava lutando mesmo, cara? Eu acho que ele mora na Tailândia hoje.
Ele tomou um soco na cara que ele quebrou a face aqui, quebrou os ossos da face. Nossa. Quase ficou cego. Ele falou, Barão, parei de lutar. Não vou lutar mais MMA. Ele tem que fazer a reconstrução da face, quase ficou louco. cego. Platina Então as no pessoas rosto não inteiro. têm noção do risco que não é tem. Exato, fazer uma exato. luta de MMA. Você corre risco de ficar cego, de ficar paralítico. Não sei se vocês viram a batistaca que ela... A batistaca deu uma batistaca naquela menina lá, esqueci o nome dela, cara. Mas pegou e tacou ela tipo de... meio que de cervical, assim. Eu falei, meu Deus. Você- Aleijou. Falei, que isso, cara? É muito, muito violento. Não, mesmo Coisa- aquela, lembrando aquela luta do Minotauro com o Bob Sepp, lá, aquela hora que ele entrou na Porra. perna, ele deu aquele pilão, cara. Eu falei, cara, quebrou o cara. O cara deu pilão, pesava 200 quilos, Muito pulou em perigoso, cima. cara, Você tá muito louco. perigoso. Tem que ser muito bem valorizado. Tem. Os atletas de MMA, porque eles estão colocando a vida Muito, em risco exato. para dar um show pra gente, né? Então, acho E que... a longo prazo vai ter sequela. Sim. Sim. Não, a gente tá vendo isso aí. Os lutadores antigos aí estão entrando na justiça contra o UFC justamente para pegar um dinheiro, porque tiveram problemas aí, neurológicos e tal, Vai ter psicomotor, sequela, cara, tudo. é. Sim. Se eu não me engano, o Anderson Silva ganhou uma bolada aí por causa disso aí. Sim. Ele Porque é uma- processou o Daniel White. Processou o Dana White. Ganhou milhões, tá? E o engraçado assim, teve, eu acho que 2 lutadores brasileiros que não aceitaram o dinheiro. Falou, não, cara, eu assinei o contrato lá e no contrato tinha uma cláusula que era Já responsabilidade sabia minha. disso, exato, cara, a é. pessoa é minha, cara. Agora eu vou, depois que eu assinei, concordei, agora eu vou entrar a conta. Então, isso aí meio que foge um pouco dessa... Você tem que estar ciente dos riscos, E a sua né? palavra, como é que é? Você na hora de assinar, e depois virou a chave, é Não outro, tem- cara. Então, Exatamente. isso aí cara. É. É complicado. demais, cara. você tá louco. cara. E por que Ribeirão Preto? Exato, como é eu que ia foi te fazer essa essa- pergunta. Ribeirão Preto, Cirilão, mestre Cirilo Azevedo, filho do grão-mestre Geni Rebelo, tava em Ribeirão Preto dando aula e ele, pô, eu chamava ele na época de tio Cirilo, porque eu era criança, eu fui aluno Sim. dele desde criança, né? E ele era irmãozão do meu pai. Eu tenho uma consideração, assim, absurda por ele, porque ele me ensinou muita coisa na parte do jiu-jitsu mesmo ali, na parte disciplinar. A minha base é mais do Cirilão. Né? Porque eu, no Bita mesmo, na Pitbull mesmo, era mais old school, era pancadaria. Não Sim. tem essa muito de disciplina, não. É Sai na mão. porradaria, meu irmão, Sai na entendeu? mão. Então, o Cirilo estava em Ribeirão Preto, estava há alguns anos já em Ribeirão Preto, e ele teve que voltar para Teresópolis. Falou, Barãozinho, quer vir pra cá, quer me dar aula, tal, vem pra cá, tal. E eu, pô, garoto, não tava fazendo nada, só treinava de manhã, de tarde, de noite. Só Falei, jiu-jitsu. opa, pô, tive a oportunidade e abracei a causa, cara. Abracei com as duas mãos a oportunidade e graças a Deus deu certo. Com quantos anos? Vim com 23 anos. 23 Caramba, anos. 23 cara. anos, É cara. novo pra Ó, é caramba. metade da vida lá no Rio e metade da vida em Ribeirão Preto. Isso aí. Cara, Praticamente, cara. E a saudade de casa? Ah, cara, Longe, no começo foi bem complicado, cara. No começo, porra, bicho, meu irmão, eu ligava. É lógico, ninguém é sempre mil maravilhas. Todo mundo tem as suas batalhas. Porra, eu ligava pra minha mãe quase todo dia, pô. Irmão, chorando, falava, pô, mãe, não aguento mais, vou voltar, pô, não quero mais ficar aqui, não. E outra, o dinheiro não entrava, na verdade. É. A Exato. grana não entrava. Não faz Academia ruim pra caramba. sofrido, né? Você entendeu? tá louco, o Foi início. sofrido Ainda mais lá pra atrás, caramba. no começo. Dormia na Entendeu? academia. Não tinha valorização nenhuma. Você tá doido, você tá doido. Então, cara, assim, Era sobrevivência, né? É. mas eu fui resiliente e, cara, fiz acontecer. Aí começou a pintar a oportunidade de lutar MMA e eu comecei a E capitalizar. era onde dava visibilidade, né? Visibilidade, né? A mídia, porra, uma grana também, né? Conseguia arrumar patrocínio, né? Foi na época também que esse grande amigo aí, a Simborg Pneus, né? Esse grande parceiro também investiu em mim, Tá, me ajuda até ajudou hoje. bastante, me ajuda até hoje, né? Uma pessoa que eu sou muito grato. Porque, cara, é difícil você fazer as pessoas acreditarem em você. Sim, Exato. sim. Então, quando alguém te acredita em você, investe em você, pô, nada mais justo que a gratidão, né, cara? Então, é uma bandeira que eu exatamente. carrego. o resto da É vida, uma exato, bandeira que eu sim, carrego sim. pro resto da vida, Sim, cara, isso é independente de importante qualquer demais, você tá coisa, né? doido. Simborg Pneus. Nós vamos colocar o arroba dele no vídeo e nos cortes, cara. Muito legal saber isso aí, né, Fu? Isso é importante, Porque cara. no interior era muito difícil. Nossa, aqui, você né? tá louco. É o que eu tava Ribeirão falando pro é interior, Gustavo, mas é. E o proprietário da empresa também é um cara guerreiro também, tem uma história também bem bacana, começou de baixo, guerreou, conseguiu e, pô, hoje é uma empresa fantástica, cara.
Show de bola, cara. Eles treinam? Treino, faixa preta. Faixa preta meu. Legal. O dono da empresa é faixa preta meu. Então, ó. Casca grossa. Quero treinar com vocês aí quando eu for lá no Barão. Casca grossa pra caramba, rapaz. Pô, e já tem 54, 55 anos. Legal, cara. Olha que legal. Isso E aí. não para de treinar. Não para de treinar, tá sempre lá treinando lá. Porque o jiu-jitsu é um desafio constante, né, cara? É um quebra-cabeça que a gente tem que achar uma posição diferente todo dia, todo treino. E, meu irmão, um dia tu bate, num dia te bate, no outro dia tu apanha. Exato, cara. Pô, cara, E tem assim, dia que não encaixa, tem semana que é ruim pra caramba. Constante, é que a gente tava falando aqui antes, cara, fora do ar, Gustavo. É porque, assim, ó, toda vez tem que adaptar, conforme você vai ficando mais velho, vai te limitando, você vai ter que fazer uma adaptação. E o jiu-jitsu te dá essa opção. As outras artes marciais não dá, cara. Não tem jeito. Você vai dar um chute, como é que você vai adaptar uma queda de judô mais velho, com problema na coluna? Você já cai cadeira de roda, maca, ambulância, é isso aí. Então não tem jeito. O jiu-jitsu dá, cara, pra você adaptar isso daí. Ó, não consigo fazer mais do jeito que eu fazia, vou organizar, eu vou pensar uma maneira diferente, porque assim, te dá uma consciência de tentar prever o que pode acontecer. E com isso você consegue se posicionar antes do que acontece para não sofrer tanto. E tem um detalhe, Fulvio. Aonde eu vou, qualquer lugar do mundo, eu vou dar um treino de jiu-jitsu. E eu já comentei isso com o Fulvio, vou comentar com você. Todo professor tem algum ajuste fino para te passar. Uma posição para te passar. Então, independente do cara ser faixa preta, ser faixa marrom, tá circulando, tá viajando a trabalho, cara, tem que conhecer uma academia de jiu-jitsu nova, né? Chega na cidade, manda mensagem pro professor, professor, você tem um horário para mim fazer uma aula aí e tal. Vai conhecer o professor, que alguma coisa que na sua academia tem um arroz com feijão que você treinou a vida inteira, ele vai ajustar. Aí você vai voltar para sua academia, cara, aprendi uma coisa que o praticante de jiu-jitsu não pode ter é ego. Jamais. Entendeu? Porque o ego, ele te limita, aí você não aprende. Cara, Exatamente. Não tem problema, a pessoa pode te finalizar 2, 3 vezes, você tá aprendendo. Faz parte do jogo. Entendeu? Você tá aprendendo, de alguma forma ele tá te ensinando alguma coisa. Ele tá te finalizou 3 vezes no braço, é porque você tá dando mole no braço e você precisa aprender a defesa daquele armlock. Exatamente, cara. E tem que ser resiliente, cara. Jiu-jitsu é um esporte pra quem é resiliente. Qual cara você gostaria de ter uma aula hoje? Hoje, cara, olha, pra falar a verdade, o Roger, né, cara? O Roger, vou falar outro, o Rickson também. Roger... Duas feras brabíssimas. Você tá louco, cara. O Roger e o Rickson, assim, são dois caras... O Roger é a prova do jiu-jitsu old school que funciona, porque todas as lutas dele você vê que é o básico do básico, cara. E eu gosto muito do jiu-jitsu do Roger. O que acontece? Não é aquele jiu-jitsu saltitante de malabarismo, Não, cara, é aquele jiu-jitsu que ele vai te envolvendo como se fosse uma sucuri. Ele vai te envolvendo, vai te dominando, vai te limitando o teu espaço. E quando vê, você já tá ali, já tá dominado, só resta bater. Não tem mais o que fazer. Já te envolveu, te dominou. Entendeu? Você vê a última luta deles lá com o Bochecho, o que aconteceu, né? Exatamente. Rapidinho, é um jiu-jitsu que eu gosto mais. Eu gosto mais desse estilo de jiu-jitsu. Simples de tudo, cara. Quem disse que você falou, você definiu bem, é igual uma cobra. Ele foi pelas costas, foi. O Bochecha entrou naquela luta invadido psicologicamente. Sim. Tá? Ele já entrou derrotado. Eles já tinham lutado já, né, cara? Mas o Roger também é um cubo de gelo, né, cara? É um boxe, o cara não tem expressão. Não tem expressão. E até hoje, se ele lutar, ele bate em todo mundo. Você tá louco, cara. Todo mundo, cara. É porque cansa a vida de campeonato, né? Final de semana, viajar, exato. Lutar, e assim, comer, a parte de treinamento é muito desgastante. Às vezes, mais do que a própria luta, porque o cara tem que passar um período se abdicando de muitas coisas pra poder estar aí... É o desgaste físico e mental, cara. Perfeito. Né? Porque você vê agora, eu tô com luta pra fazer agora semana que vem, final de semana que vem. Aí tem o treino que precisa ajustar, tem o condicionamento físico que você precisa melhorar, tem o peso que você precisa bater. Alimentação, sono. Alimentação, o sono, às vezes não dá tempo de você dormir o que você precisar, porque no outro dia você tem que acordar cedo e resolver algumas coisas da empresa, porque uma coisa é você ser só um atleta. Eu sou atleta. O atleta, ele faz o quê? Acorda, treina, se alimenta, treina, volta, descansa, depois vai, treina de novo e beleza. Agora, quando a gente tá falando de um empresário, já são 2, 3 profissões envolvidas, né, cara? Ou mais, mais, porque quando a gente fala de empresário, eu não sou só empresário. Né? Assim como o Fulvio, a gente também é professor. Sim. Então a gente tá ali, de certa forma, ligado com... Quantas pessoas vocês controlam? Porque o aluno, ele quer ter aquele
aquele contato com o professor, você tem que dar aquela atenção. Sim. Então, vamos pôr hoje 400 alunos. Você tem vários alunos lá em Ribeirão, você tem que dar atenção para todos. Sim. E eu sou... Não, cara, e assim, ó, a gente, por um lado é bom isso aí. A gente é tão querido que às vezes uma falta que você não faz ou uma presença que você não tá, eles ficam magoados. Sim, Pô, você tem que vir mais aqui. Rapaz, a gente já fica o dia inteiro, cara. Tem hora... Porque assim, a gente quando foi atleta a vida inteira, esperava a hora do treino, tá? Até hoje. Cara, eu tô lá o dia inteiro, 24 horas já. Não vejo a hora de ir pra minha casa. Sim. Porque às vezes eu tô ficando até no final da noite pra acabar de organizar tudo. Pro outro dia pra começar a academia funcionar. Então você vê que isso daí, então, tem que ser onipresente quase, né? Sim, ter gás infinito pra ficar lá. Hoje nem treinar. É ficar lá com os meninos. Ou faz isso aqui, uma dica que você dá na hora do treino. Presta atenção no que o cara tá fazendo. Essa avaliação, sabe? Sim. Que é o puxar. Isso tem um desgaste. Eu tenho uma sensibilidade muito boa para fazer a leitura das pessoas. Então eu olho pra pessoa e já falo, pô, tá com algum problema. Exatamente, Pô, ele não tá legal hoje. Pô, tá faltando muito. E eu, cara, sempre procuro mandar mensagem, saber, e aí, irmão, cadê você? Sumiu? Parece, tá acontecendo alguma coisa, precisa de alguma coisa. Eu sou um cara que eu sou muito coração, entendeu? Então, às vezes, eu entro em contradição comigo mesmo, porque a gente tem o lado de empresa, mas a gente tem que ter o lado financeiro, o lado professor. O lado professor, o lado coração. Sim, cara? Por isso que eu falo. Eu acabo sofrendo mais. Eu faço pela mesma coisa que você tá falando. Eu sofro mais porque eu sou, cara, meu aluno pra mim um filho. É como se fosse um filho, é um discípulo, independente da idade do cara. Às vezes tem uns caras que é mais velho do que eu, mas eu considero como se fosse irmão, filho. Eu gosto de ter uma consideração a mais pelo aluno. Vai ser o resto da vida. Sim. Isso é meu, né? Isso é da gente que ama o esporte, gosta das pessoas, né, cara? Mas é por isso que eu falo, o tatame é uma empresa. E o cara que ensina, o cara que vende, não cobra. Sim. Por quê? Vai te gerar essa ansiedade, essa dor, essa angústia. Sim. Então tem que ter ali o sistema, tem que ter a professora, a secretária. Ela vai fazer esse tipo de trabalho. Com certeza. É porque a gente cresceu fazendo tudo. Sim. Desde a parte da aula até a parte da limpeza. Passando por tudo. Mas como é que foi a sua primeira academia? Puta, era na garagem da minha casa. Não, eu fiz um telhado lá, né? Aluguei uma casa, tinha um terreno, um espaço grande, né? Na frente da casa. Aí puxei um telhado, sem calha, sem nada. De eternite, madeira, meu tio construiu pra mim lá. Pus um tatame lá, acho que tinha 50 metros, se eu não me engano, tatame. Tinha tatame 50 verde metros. Azul. Saí da academia onde a gente treinava lá, tinha 10 alunos, foi pra minha casa, foi. Batalhava pra juntar o dinheiro, pagar o aluguel, que era o compromisso que eu tinha, que até então não tinha pagar o aluguel. Pagou o aluguel, aí eu pagava e empurrando as coisas. E foi uma história até uns tempos atrás dessa forma. Agora a gente consegue vislumbrar um negócio diferente. Mas eu acho que de todos os professores de jiu-jitsu é assim, né? Porque eu também acho que antigamente ninguém dava moral pro professor. Cara, é que eu tava falando pro Barão. Os que eu conheci, cara, os caras dormiam no tatame. E o tatame, às vezes, era de uma outra arte marcial, de um judô. Sim, mas no início foi, cara, exato. Verdade. Quando chegou aqui em Franca, os tatames eram do taekwondo. Exato. Na Avenida Brasil, lá no Valdir. Tatame duro, dando queda um no outro, com aqueles tatame de raspa de pneu. É o que eu mesma vejo, coisa cair no chão. Que eu vim depois, eu sou uma geração bem além de vocês aí, é que você tirou petróleo da terra. Você tá louco. Principalmente no estado de São Paulo. Sim. Que não tinha a base que os cariocas tinham lá. Porque o carioca, principalmente no Rio de Janeiro, qualquer espaço desse aqui é uma academia. Exato. Põe um tatame ali, tem uma turma de 30 alunos, 20 alunos e vai. Aqui não tinha isso. Então, vocês foram buscar, você trouxe de lá pra cá. E graças a Deus, tem. Senão a gente não tinha jiu-jitsu hoje aqui. Não, então. Tanto, o Jean Rotandari falou pra nós aqui da última vez que ele veio aqui, que o Gordo chegou a dar aula em Ribeirão Preto, mas não conseguiu ficar. Que gostava muito da parede. Então, a diferença do Barão pros outros é que o Barão é de Teresópolis, cara. O cara do Rio de Janeiro, carioca, nossa, os caras não conseguem sair de lá, cara. Não fica então, o Manimal tá com a gente, vai fazer 30 anos aqui, mais de 30 anos. A vida inteira falou, vamos mudar pra Franca, A gente fala, vem para pra que cá. você não vai mudar pra Franca. Não consegue ficar longe daquilo ali, cara. Os meninos têm academia. Mas aqui ainda tem uma leve vantagem que vocês estão perto de Minas, né? Perto de Faina, perto dá pra ir pegar um... Verdade. Nós tomar um banho na represa ali, pegar uma cachoeira, pegar uma natureza. Aqui na região nossa tem bastante até, cara.
bem próximo aqui. A gente lá em Ribeirão é só cana e poeira e calor. Uma terra vermelha, cara. Sauna na sombra, cara. É verdade. Nossa, eu sofro, derrete. Eu sofro. Ali derrete, meu credo. O Guilherme... Aqui você vê que o clima é totalmente... E sim, e não é tão distante. Estamos aqui, 78 quilômetros de distância. Sim. Mas aqui é já muda, né? Já mais alto, já fica mais fresco. O clima. O Guilherme Bulhões e o Assad, eles montaram a academia em São Paulo, só que são cariocas. O Assad é da Bahia, mas morou a vida inteira no Rio. Eles revezam. Uma semana um vai pro Rio, outra semana outro vai. Não consegue ficar, cara. Uma semana vai. Não consegue ficar sem a praia. A gente dá risada deles, cara. Mas eu sofro também, cara. Eu sofro também, cara. Pô. Não, ainda mais eu que tava acostumado a treinar de manhã, eu tava falando com o Volpe. Eu treinava às 7 horas da manhã, acabava o treino e ia pra cachoeira. Aí, pô, já dava uma resetada na máquina. Água gelada da montanha. Beleza, voltava, almoçava, dormia um pouco, ia treinar de tarde de novo. Aquela cidade de polo cervejeiro. Teresópolis. Passa a ponte do Rio Niterói e segue lá, né? Cerveja Teresópolis, tem... A maioria das... Itaipava, as fábricas tudo lá, né? Em Cariol. A Itaipava abriu uma fábrica aqui em Uberaba agora, que é um negócio monstruoso também. Monstruoso. Cervejaria Petrópolis. Abriram uma em Passos também da Heineken, gigantesca, descendo entre Passos e Glória, ali, mas gigante. Então, Teresópolis é uma cidade que quando a gente for pro Rio de Janeiro é legal de ir lá, cara, porque é cidade histórica também, né, cara? Tem muita coisa legal. Tem um detalhe, essas cidades que a gente tá citando, por que abre uma cervejaria? Porque é cidade grande, tem mão de obra, tem operação, não tem academia de jiu-jitsu. Exatamente. Então, e detalhe, falando de Passos, São Sebastião do Paraíso, o monge falou de uma luta que ele viu dele e do Raj. Pra quem não sabe, o Raj era do tamanho dessa porta aí. Sim, cara. Gigante. O cara é bodybuilder, né? Verdade. Ele é mais bodybuilder. Agora ele é bodybuilder. Na época ele era da... E bom jiu-jitsu, Bom jiu-jitsu. Gente fina. E assim, pra quem conhece o Fu, conhece o Barão, ele é maior que o Fu, né, Fu? Ele é da minha altura, só que ele é duas vezes mais largo, assim, ó. O monge falou, isso aí, acho que tem mais 10 anos essa luta. Tem. Tinha até cabelo. Exato, eu não lembro. cabelo pra caramba. O monge falou assim que topete. Assistiu a luta e a partir daí começou a observar o Barão. Ele foi pras costas dele, ele puxou, passou a guarda, foi pras costas do Raj e finalizou, rápido. E o Raj tava passando o carro nos caras tudo, porque era passador de guarda bruto, forte, né, cara? E até então, acho que vocês nunca tinham lutado, né? Você e o monge. Não. Foi a primeira vez, O monge tinha lutado com um aluno meu, com o Samuel. Exatamente, muito duro também, né? Muito duro. E aí o monge me ligou, você foi treinar no Barão? Eu falei, fui, e aí, o que você achou? Eu falei, irmão, ele me raspou 3 vezes, sem eu nem ver. aumentou pra caramba. Não, mas foi, o específico lá, uma facilidade. Que bosta, né, velho? De novo. Eu falei, monge, ele entrou a meia profunda e me raspou no vidão onde saiu. Então ele vai fazer isso que você... Batata. Começou, o monge acho que puxou, não sei como é que foi, o Barão tentou quedar, caiu naquela meia dele, foi tudo, costa, acabou. Rápido. E você não postou a luta, hein, monge? Verdade. Segundo o Muso de Anjos, que esteve conosco aqui uns dias atrás, aí, ele falou que essa meia guarda profunda, quem inventou foi o Gordo. O Gordo, Lembra? No curso muito ele falou. Bem. Ele mostrou a posição, porque curso, pra quem perdeu, pro pessoal, cara, vocês não sabem a oportunidade que vocês perderam de ter assistido o curso de arbitragem com todo o recurso que ele trouxe, cara, de imagem, de vídeo, né? Tudo, né, cara, tudo. E ele mostrou esse vídeo que era do curso, e ele falou, essa guarda profunda, quem inventou isso aí foi, segundo a gente sabe dos relatos, quem inventou meia guarda no geral foi o Gordo, assim, que começou a aplicar ela, né, no dia a dia, né? Sim. E assim, eu acho válido trazer o Barão aqui em Franca e fazer um aulão. Exatamente. Com o maior prazer, cara. Desses ajustes. Cara, isso aí, porque assim, a ideia nossa é cada vez mais acrescentar, cara. Informação, técnica, história. Esse movimento do jiu-jitsu, cara, dessa união, o Jeanzinho faz muito bem isso em Ribeirão. Ele tem que crescer. Tem, exatamente. Porque, cara, o aluno vai escolher. Eu vou treinar perto da minha casa, eu vou treinar aqui perto do trabalho, eu vou treinar aqui não sei na hora. Cara, mas o jiu-jitsu tem que crescer. E o melhor de tudo é que, cara, tem campo pra todo mundo. Tem cliente, tem aluno pra todo mundo, cara. Exato, cara. Entendeu? E assim... só precisa difundir, né? O esporte, mostrar as qualidades do esporte, e se tiver uma academia de jiu-jitsu em cada bairro da cidade, a gente muda esse país. Muda. Ó, eu vi um vídeo do Vitor Dória num podcast, ele falando, ele falou, cara, o jiu-jitsu ainda não é conhecido. Aí a pessoa falou, mas como? Ele falou assim, ó, se entrar no elevador 12 pessoas, você pergunta se alguém faz jiu-jitsu. Se uma pessoa te responder, é muito.
Ele falou, então você vê a proporção ainda que tem pra atingir. Então é muito, cara, que tem. É muita possibilidade. Foi pra Goiás agora. Eu tava falando isso pro Gustavo ontem. Eu fui pra Goiânia e assim, a família do meu pai é de lá, cara, e eu sempre visitamos lá. Eu não vejo o movimento de jiu-jitsu lá igual é aqui. De jeito nenhum. Franca, sempre você olha pros caras na rua, você vê os... porque não tem escola, não tem professor. E se eu não me engano, o único cara que eu lembro que dava aula lá é o Fernando Boi. Mas não sei se dá aula lá ainda mais. Eu não lembro de onde o Fernando Boi era. E outra, acho que era Grace Barra também, não era? Você anda lá em Goiás, mas não me recordo. Cara, também. ele quando eu era, acho que roxo ou marrom, cara, ele já era preta e ele tava lá. Era o único cara que eu sei que dava aula de jiu-jitsu lá em Goiânia. Cara, mas o que você vai fazer em Goiânia? Então, Só cara. tem gado. Não, mas hoje, cara, um baita de uma cidade, você vê o tanto que fazia, eu acho que 20 anos que eu não ia em Goiânia. E eu fui ver a transformação que teve, cara, o tanto que a cidade cresceu em nível assim, de edifício, cara, um absurdo. A cidade lá é gigantesca. E a gente tem, que nem a gente vai de carro pro Rio de Janeiro, tem uma certa facilidade de andar. Cara, lá é um lugar que eu não sei andar. E olha que eu fui muito lá quando era criança. Ando até em Brasília melhor de carro, porque meu irmão morou lá, meu pai também morou lá. Mas em Goiânia, esses final de semana que eu passei com meu pai lá, eu falei, pai, aqui é uma cidade definitivamente que eu não sei andar, não sei onde eu tô. É porque cresceu, uma cidade planejada, e depois que ela chegou num certo momento lá, a cidade expandiu e começou a crescer desordenado. E aí tem um detalhe, né? Não existia lá. Não. E aí foi sendo criado depois, Brasília. Sim, depois, exatamente. Né? Eu acho que a cidade tem 90 anos, se eu não me engano. Tem jiu-jitsu forte em Manaus, pra caramba. Exato. Primeiro, antes de ir pro Rio de Janeiro, foi pra lá, né, cara? Exato. Belém, que saiu de Belém, né? E ele espalhou no norte ali, né? Exatamente. Então Belém, Manaus, sempre foi muito forte. O Nordeste também, cara, que a gente vê que não tem tanta expressão. Igual deveria ter. Antigamente acho que tinha mais, cara. Lá, viu? Né? Antigamente tinha muito mais. Assim, cara, tem muitos professores, tem muitas faixas pretas, dá pra viver do jiu-jitsu, mas tem que ser difundido. Tem, demais, cara. E os professores também têm que buscar cada vez mais qualificações, né? Por exemplo, um curso de arbitragem, exatamente. Primeiros socorros também é importante fazer. Sim, curso de básico pra lidar com crianças hoje, porque a capacitação pro cara dar aula. O cara tem que fazer um curso de capacitação. De hoje em dia, antigamente, as famílias eram feitas de pai e mãe. Tá? Então, seu pai ia te criar para ser homem. Exato. Na dificuldade, na dor, você vai passar. Hoje, o pai separa da mãe, a mãe, consequentemente, vai ter outra família, mas tem aquele fruto daquela relação. E quem vai criar essa criança? O jiu-jitsu vai criar essa criança. Mas como que o professor vai dar aquele primeiro combate? Como é que ele vai lidar com aquela criança que já tem um problema em casa? Sim. Na maioria das vezes, o professor não tem esse conhecimento. E aí ele vai tentar ensinar o jiu-jitsu da melhor forma possível, mas essa criança vai ficar acuada. Acuou a criança, perdeu a criança. Então você tem que trazer ela, ganhar ela. Tem que ter a psicologia do esporte. Exatamente. E o que você falou da sensibilidade, de tentar fazer essa leitura, isso é muito importante. Não são todos os professores que conseguem ter isso daí. E eu também tenho essa mesma percepção Mas às vezes tem um professor de 20 e poucos anos, faixa preta no tatame, que não tem experiência nenhuma de vida, que vai dar tempo pra uma criança. Mas como que repetindo o que o Barão falou, se o cara não é humilde, cara, ele não vai. Porque a gente percebeu que só começou a evoluir depois da faixa preta. E aí tem um Porque detalhe. até então era uma guerra. Pra você se firmar como atleta, como lutador, como pessoa do jiu-jitsu, era uma luta, literalmente, cara. Então depois que chegou na faixa preta, você já alcançou o espaço? Agora eu vou começar a acrescentar umas coisas que vai me melhorar ainda mais. Porque eu aprendi muito do jiu-jitsu depois da faixa preta. Agora eu vou dar a dica pra vocês que eu vejo, que eu tô rodando as academias aí, tô sempre viajando. Isso é bom, tá? Porque eu trago para vocês algo que vem de fora. Então, vocês absorvem isso ou não. Reflitam isso como um bom conselho. E tem gente fazendo isso, principalmente em Ribeirão. O tatame é como se fosse uma quadra de esportes alugada. Essa quadra de esportes, ela abre às 6 da manhã, fecha às 10 da noite. Com vocês só? Não. Cara... Eu tô vendo que você tá passando uma dificuldade na vida, você é faixa preta. Você vai tentar se realocar no mercado de trabalho para ganhar R$2.000 o resto da vida. Não, vem cá. Nós vamos montar uma turma e esse horário é seu. Tá? Metade do que você faturar é da academia, porque a academia tem o custo dela. É um partnership. Sim. Certo. Tá? E a academia tem que ter horário. Ela tem que abrir 6 da manhã. Vai ter alguém que vai treinar às 6 da manhã. Não precisa ser vocês. Sim. Vai ter alguém que vai treinar às 10 da noite. Não precisa ser vocês. Isso tem que rodar. E hoje tem mão de obra para fazer isso. Tem muito Tem que capacitar todo mundo, cara. Porque hoje a gente vê que a falta no mercado de trabalho é geral.
Qualquer segmento que você pergunta aí, você vê que a pessoa que é empreendedora está tendo dificuldade de contratar alguém, não tem. E o que a gente percebe muito de uns tempos para cá? O mercado de trabalho está vindo buscar o lutador do jiu-jitsu, da arte marcial, por causa justamente da disciplina, da resiliência. Do conceito de seguir as regras, sabe? De ser pontual com as coisas. Que para nós era o óbvio. Você ainda cria campeões lá no tatame, Barão? Matheus desligou a TV aí, ó. Você ainda cria campeões lá no tatame? Sim, sim. Tem alguns atletas lá de competição, principalmente as crianças, né? Mas você tem mais empresários ou mais atletas de competição? Mais bem-sucedidos. Mais empresários. Exato. Então, hoje a gente tá vendo o que tá acontecendo. 10%... Hoje você cria os empresários mais corajosos do mercado. Exatamente, é os leões de mercado. A gente fala muito aqui, né, cara? O cara vai sentar na mesa e vai resolver. Sim, pode não ser agora, pode não ser esse mês, mas em 90 dias aquilo tá resolvido. E esse cara vai trazer uma experiência para aquela criança que tá ali olhando ele, faixa preta, que ela não ia ter em outro lugar. Porque eu tive isso. A academia que eu cresci, que eu vi as pessoas dentro do tatame, tinha juízes, promotores, desembargadores, doutor Lauro. Fulvio, acho que tá te devendo um convite, verdade, viu, Fulvio? Já tô pra te mandar aí, viu? Doutor Lauro, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então eu tinha aquela referência. Não era só o professor de jiu-jitsu, faixa preta, me ensinando jiu-jitsu. Eu tinha pessoas no treino de sábado, conversando, sentado no tatame antes de sempre rolar. Foi mais do que só jiu-jitsu. Falando do quê? Falando de negócios de bem, falando do direito, falando de empreendedorismo, de administração, que eu nunca ouviria num campo de futebol. Nunca. Nada contra o campo de futebol, muito pelo contrário. É o esporte número 1 do Brasil. Fora os relatos pessoais que a gente sempre escuta dos amigos, dos alunos, e de certa forma consegue ajudar, cara. Às vezes, alguns alunos me falam que eu falei alguma coisa num determinado momento lá, e eu não lembro, cara, disso aí. O cara fala, marcou minha vida, cara, porque você chegou num dia que eu tava precisando, e é o que você falou. Às vezes, a gente que... Eu percebo isso aí hoje. Nós que nos dedicamos a ser professores, dando aula e tal, é uma missão que foi dada pra nós, cara, e tudo que isso aí, como a gente é lutador e teve que lutar a vida inteira, não vai ser diferente pro resto da vida. Foi o caminho que a gente escolheu, vai ter que continuar lutando. Qualquer profissão, mais difícil que seja. Lutador, luta e dor. Exato. Já fala tudo, o nome já fala tudo, luta e dor. Então não tem outro jeito. Então a gente percebeu isso daí, cara. E assim, ó, foi muita gente, acho que passou lá pelo nosso tatame lá e cresceu pra caramba. Eu lembro que, se eu não me engano, eu indiquei um aluno meu pra você lá, o Renner. Sim, promotor. Pessoa, da melhor qualidade, gente cara. Finíssima, tá em Goiás, o Renner? Eu acho que tá, cara. Ele foi um dos primeiros alunos meu, cara. Fazia direito aqui na Faculdade de Direito de Franca e foi pra lá na ginásio a gente fazia. Quando eu montei a academia na minha casa, ele foi e ficou lá. Foi a minha primeira turma. Gente finíssima ele, cara. Uma saudade dele, faz tempo que a gente não encontra com ele. O Renner é uma das pessoas que a gente vai. Foi uns caras que eu vi, o Renner, o Luciano Toledo, o Tom, o Dr. Lauro, que eu olhava no tatame. Peraí, o que eu vou fazer da vida? Era criança. Não, vou fazer direito. Peraí, os caras são casca grossa, faixa preta de jiu-jitsu, advogado, promotor, juiz. Não, vou seguir aqui. E foi o jiu-jitsu que me deu isso. Sim. Eu não tinha advogado na família, nunca tive essa referência. Nossos pais são representantes comercial, até hoje caminham juntos, são sócios. Vendedor de couro, né? Exatamente. Nós também começamos desse jeito, né? Exato. Antes de ser professor de jiu-jitsu, eu trabalhei a vida inteira em curtume, conhecia tudo. Vendemos muito couro no Brasil, cara, norte a sul. Muito. Norte a sul. E, cara, eu acho que tem que ter essa união dos professores de jiu-jitsu, porque, cara, vocês conseguem controlar empresários, juízes, promotores, embargadores, pro lado bom, né, da sociedade. Cara, fala, tô com um problema aqui, eu preciso... cara, como é que eu resolvo isso? Faz isso, 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 Barão. Barão, cara, tô com uma dúvida aqui que eu acho que você já viu isso aqui em algum lugar. Tem que ter essa comunicação, cara. Essa troca de informação é muito importante. A gente ficou muito limitado aqui em Franca, principalmente o pessoal de Ribeirão Preto sempre brincava com a gente, zoava a gente, porque os caras aqui de Franca era uma guerra entre... Chegou a ser inimigo. Um determinado período aqui em Franca, não podia ver um outro na rua. De tanto que ficou acirrado. A rivalidade. E o engraçado é que veio todo mundo do mesmo lugar. Porque aqui em Franca, quando o Animal trouxe jiu-jitsu pra Franca, era só Animal, não tinha outra escola. E demorou muitos anos. Até então, se eu não me engano, eu acho que não tem ninguém de fora do que foi formado aqui em Franca dando aula. Todos que tem, que nem o Bed na GF Team, o Diegão agora lá na G13, o Cláudio lá, todos vieram da mesma pessoa que deu aula pra todo mundo aqui.
Quando pegaram a faixa preta, dividiu. Mas o tanto que tinha de rusga, então isso daí quebrou, cara. Graças a Deus, agora não existe isso mais. Então a gente tem contato em todas as academias. Não, lá em então, Ribeirão não foi muito diferente, não. Né? Essa onda que a gente tem que agora fomentar cada vez mais, porque só faz bem pro jiu-jitsu, só faz bem pra nós. Isso aí eleva o nome do jiu-jitsu. Porque o Jean falou um negócio aqui da última vez que ele veio, que eu achei que é a verdade. Se o cara tem um problema na minha academia, ele vai parar de treinar total, ele não vai pra sua. Ele para de treinar jiu-jitsu. Ele para de falar, não, cara, esse cara é tudo maluco, você quer saber? Eu pensei que isso não. Então, hoje, cara, a gente vê que isso não existe mais. Às vezes o cara troca de lugar porque é mais fácil pra ele na logística, horário e tal. Então, a ideia que o Gustavo tem da gente abrir 6 da manhã e fechar às 10 é a ideia que precisa ser feito mesmo. O que a gente precisa melhorar mais é treinamento de professores. Capacitar os caras para dar aula. Sim. E provar para eles que dá para se ver de jiu-jitsu hoje. Porque o que a gente passou no início, rapaz do céu. Tá por exemplo, se o cara tirar R$2.000 dando uma aula às 6 da manhã, ele não teria esses R$2.000. Ele gosta de lutar jiu-jitsu. Exatamente. Ele não teria isso. Peraí, R$2.000, cara, o cara paga um aluguel, ele faz uma compra em casa, ou ele faz uma viagem que não ia fazer com a família. Pronto. A academia também não tinha esses R$2.000. Não. Porque se ele fez 2, a academia fez mais 2. E a academia, pronto, só com os professores, ela pagou as contas dela. Se ele dá 1 hora de aula por dia, os 6 dias na semana, ele já tem um salário desse garantido. E o restante do dia, ele pode se dedicar a fazer outra coisa. Vamos colocar aí uma mensalidade de R$200 para R$2.000, 10 alunos. 20 alunos, 4. Sim. 20 alunos, não é difícil você montar uma turma de 20 alunos. Cara, de jeito nenhum. Cara, a internet hoje, eu falo muito isso pro Fulvio. Se você pede, a internet te dá. Então, cuidado com o que você pede pra ela, porque às vezes você não dá conta. Sim. Ela vai te entregando, você tem que saber qualificar aquilo. Exatamente. Eu vou atender isso? Não, isso eu não vou dar conta. Ah, eu vou atender mulher? Eu não tenho uma professora pra atender mulher. Então, eu não vou dar conta. Então, não vou intencionar, porque vai chegar. Exato. Vai chegar, mas qual tipo? O que vai chegar? Uma senhora de 80 anos ou uma criancinha de 5, 6 anos? A criança eu consigo atender, mulher, junto com os meninos. As senhoras, as demais, eu não vou conseguir atender porque não tem turma. Uma aula de personal já, um negócio mais direcionado. Mas hoje, existem mulheres faixa preta que vai pegar um horário na sua academia e vai tocar o tatame naquele horário para mulheres, que vocês não tinham aquilo. Então, aonde estão essas faixas pretas? Se procurar no Instagram, vocês vão achar. Simples, elas estão curtindo foto na CBJJE, CBJJ, estão indo em campeonato, estão lutando. Opa, peraí. Tá aqui em Ribeirão? Tá. Vem cá, vamos conversar. Eu tenho tantas mulheres aqui que querem treinar só com mulher. Pronto, vem pra cá. Ah, não, eu vi que um cara tá se destacando com a turma Kids. E às vezes, por mais que eu sei muito jiu-jitsu, eu não tenho o tato, o dom pra tocar essas crianças. Porque, cara, a gente sabe, criança estafa a gente. Nossa. E eu não consigo tocar criança. É um dia ali, tchau, nunca mais eu volto. Porque elas gritam, correm e tal. Então, esse cara tem mais paciência, tem mais resiliência. Ele vai tocar melhor que eu esse horário aqui. Cara, vem cá. Toca esse horário aqui pra mim. Ah, no gui, sem pano. Eu, particularmente, gosto, treino, mas eu acho que tem gente melhor do que eu pra fazer isso. Cara, vem cá. Toca essa turma. Exatamente. Perfis, né? É isso aí. Exatamente. Foi isso que a gente começou a perceber e mudou um pouco a nossa percepção e o jeito de fazer o jiu-jitsu. Colocar essas pessoas-chave nessas posições e a gente tá percebendo que tá alavancando isso daí. Só que o que tá acontecendo? Alavancou tanto, cara, que eu não tô tendo mais condição de atender do jeito que eu queria. Então ficou pequeno. Então eu vou ter que fazer uma outra reformulação no primeiro andar na academia, o Gustavo vai te levar lá pra você ver. No térreo, pra colocar o outro tatame lá. Sim. Porque não tá cabendo, cara. Não, porque às vezes tem que... Vamos supor, a gente cresceu muito a procura de aula de personal, particular. Como é que eu vou conseguir dar uma aula particular num tatame igual o meu? O tatame é grande até. Mas coletivo e aula particular, cara, o professor não consegue conversar com o aluno dele que não vai. Não vai. Aí os moleques lá, às vezes, tá treinando, de repente tem alguém lutando lá, o que você tá explicando aqui, o moleque já olha pra lá, você já perdeu o foco. Sim, exato. Então você tem que, às vezes, blindar pro cara te dar atenção total, pra que ele tenha 100% de garantia. Você tá dando aula lá, tá dando seu personal lá, tá conectado com o teu aluno, daqui a pouco chega algum outro aluno, trocar ideia contigo, já quebra totalmente ali a conexão da aula. Acabou. Porque é o tempo inteiro chegando, pessoal. Mas particular, ela tem que ser ali reservado, só você e o teu aluno. O que o Fábio Gurgel fala muito? Na academia, tem que ser uma escola. Essa escola tem a entrada, que vai ter a recepção, e depois os tatames. Quem recebe o aluno é um concierge. Ah, é difícil a gente fazer isso hoje?
Pode ser que sim, porque nós vamos ter que fazer isso. Vocês, Sim. professores, vai ter que fazer esse primeiro combate, esse primeiro atendimento, que é o Customer Service Experience, que é a experiência do cliente até o final, de ponta a ponta. E aí, você está dando uma aula, a secretária que tem que ser treinada, não posso colocar qualquer uma lá que foi secretária do médico para atender o cara. Não. Ela tem que ser treinada para o esporte, para o jiu-jitsu. Ela vai atender aquele cara, vai tomar um café, vai oferecer os produtos da loja para ele. Por quê? Exatamente. Eu tenho tatame, eu tenho aulas particulares, eu tenho aulas coletivas, eu tenho feminino, eu tenho kits, que são vários produtos, eu tenho a loja. E eu vou falar para vocês, a loja é o que mais vai faturar na academia de vocês. Mais do que aula, mais do que qualquer outra coisa. Por quê? O aluno sempre vai comprar produto novo. Não, todo dia tem gente perguntando, tem E gente é moda. atrás, A moda gera recorrência. Você lançou uma moda nova, vai ter produto novo para você vender. Lançou de novo, produto novo para você vender. E todo mundo, independente de treinar ou não, compra um produto. Compra uma bermuda, compra um boné, compra uma camiseta, compra um kimono novo, uma rash guard novo, porque o dele vai acabando. E aí, você vai gerando aquela recorrência. Como é que o Fábio Gurgel monta academias? Ele tem grupo de sócios, ele tem 40 academias para abrir, não consegue abrir porque não tem mão de obra e o trator vai abrir uma com ele. Ele vai ser o head coach, o professor, o grupo de investidor vai abrir a academia, ele vai dar aula, ele vai ganhar dinheiro, porque ele não tinha essa base hoje, ele estava vivendo de personagens, sem academia, e aí junta, monta a academia, o professor não tinha condição de montar aquele centro de treinamento, aquela escola gigantesca para atender 800 alunos, ele passa a atender, ele passa a ter um salário lá, no mínimo de 15 a 30 mil reais, ele não vai ter isso sozinho. Esquece. Ele vai urrar para fazer isso. Por quê? Vai faltar produto, ele não vai conseguir atender todos os alunos, o tatame dele não vai ter horário, que é ele que está dando aula. Então tem que ter essa união, porque hoje tem investidores para investir no jiu-jitsu. Então, igual o cara compra uma pastelaria, peraí, isso aqui é uma escola. E o que mais dá dinheiro no mundo é ensino, é escola. Então, peraí, se eu estou ensinando uma arte marcial, forjando caráter, com disciplina, hierarquia, respeito, eu invisto aqui. Aqui vai dar fruto. Em 5 anos eu tô tirando o que eu investi aqui. Então tem que ter essa união, porque, peraí, gente, vamos largar de ser cabeça de bagre, igual a gente fez há 10, 20, 30 anos atrás, e vamos começar a unir essa classe, que é uma classe do jiu-jitsu. Vamos começar a dar mão e andar junto? Exato. Tem que vestir uma camisa só, né? O jiu-jitsu. Tem que ser. Jiu-jitsu. A camisa, a bandeira é o jiu-jitsu. Porque, de qualquer forma, se alguém na sua cidade ou no seu meio ali começa a prestar um mau jiu-jitsu pra sociedade, isso aí espirra na gente. Espirra Não adianta, porque vai sempre lembrar do jiu-jitsu. Aí... Qualquer lutador de jiu-jitsu não briga na rua mais. Exato, não dá, cara. Não briga, porque vai sobrar pra mim, vai sobrar pro Fu, vai sobrar pra você. Sim. Porque todo mundo... Ainda mais na realidade que a gente tá vivendo hoje, muito mídia, engloba tudo, cara. Os caras te jogam no mesmo balaio ali e aí você vai. Generaliza, né? Exato, total. Uns lutadores de jiu-jitsu pegou um cara lá na Itália furtando e viralizou o vídeo no mundo inteiro, porque os caras pegou o ladrão, imobilizou, segurou. Mas, se eles tivessem batido no cara, espancado o cara... Já tinha invertido a situação. O bandido já ia ter virado vítima. E aí já ia... Igual a história do Renzo lá no metrô em Nova York também. Sim. Pegou o cara lá, dominou o cara, falou, pede desculpa, eu sei que você é um bom rapaz, pede desculpa, sem dar um soco no cara. Exatamente. E o cara veio pra bater nele, né? Supremacia. O cara veio dar um soco nele, só controlou o cara, pede desculpa. Ele educou o cara. Sim. E o jiu-jitsu ainda convidou o cara pra ir treinar na academia ainda, né? No final. Eu lembro dele contando essa história aí, cara. É demais, mesmo. Hoje é o jiu-jitsu, eu falei isso pro Luiz Carlos Manimal, antes de pegar a faixa coral. O ano passado, né? Pegou esse ano. Falei, Manimal, você conhece muita gente, você conhece muito jiu-jitsu. Porém, se você não viveu o jiu-jitsu, falei pra ele, larga a psicanálise, vai viver o jiu-jitsu. Sim. Você não vai evoluir. Pô, mas como é que eu faço isso? Eu falei, cara, vem cá. Vai pegar coral e você vai vestir a sua faixa coral e vai rodar o mundo. Eu sou faixa preta qualquer aí, cara. Qualquer um que treina aí, se luta campeonato, se eu for lutar, vai me esfolar aí. Vou dar uma canseira no cara, mas o cara vive de campeonato. Eu viajei pra Europa, camisetinha da Carson, jiu-jitsu escrito e tal. Vamos treinar? Vamos treinar. Quanto que é o seminário? Não, cara, eu vim treinar com vocês. Convidado na rua pra treinar. Eles fazem questão. O poder que tem o jiu-jitsu hoje, né, cara? Foi pros Estados Unidos, foi pra Europa, faixa coral.
foi casando alguns seminários. Acho que ele tinha 3 ou 4 seminários já prontos, sim. Foi aumentando. Que o pessoal contratou ele lá. Foi aumentando o número de alunos. Isso ele e a Sandrine me falou. Eu não tô tirando da cabeça, não. E aí dava um personal pro cara, o cara dava $1.000, 1.000 euros pra ele, o outro dava 100 euros, ia juntando, dava um seminário. Ele rodou vários países na Europa. Ali Não, mesmo. ficou 60 dias lá, ué. Até menos que isso. Aí começou a sentir saudade, muito frio, voltou. Pagou todas as contas que estavam em atraso do apartamento dele, condomínio. Tudo, jeitou ele tudo, levantou quase $70 mil. Com uma faixa coral. Exatamente. Aí ele, virou a chave pro jiu-jitsu. Como é que eu cresço e tal? Eu falei, mestre, vem cá. Eu quero ser seu empresário, mas você vai me dar 30% de tudo que eu pôr você, porque eu tô te dando ideia, pô. Você tá fazendo. Tá justo, né? Você quer crescer? Você quer crescer, então você tem que sair do seu estúdio e ir pra um lugar maior, porque senão você não vai ter mais aluno. Aí ele emburrou comigo, ligou pro Guilherme, o Volpe me cobrou 30%. Volpe, você cobrou 30% do mestre? Eu tava enchendo o saco dele, velho. Ele tava me ligando domingo a domingo. Toda hora eu tinha que atender ele de vídeo, de manhã, à tarde, à noite. Falei, mestre, eu vou te pôr patrocínio, mas eu quero 30%. Pô, 30%, zoando, né? Aí ele falou, mas o que eu faço? Falei, vai pra um lugar maior. Fecha o estúdio. Mas é muito, eu vou ter que arriscar, não sei o quê. Aí abriu com o Fofão. Um estúdio grande, academia. Aumentou os alunos assim, ó. Bum. Acredito. Mas bombou, cara, visível mesmo. E ele puxando aula. Fazia tempo que a gente não via ele puxando aula. Ele vestiu jiu-jitsu, né? Exatamente. Você é valorizado, se você se sente valorizado, foi isso que aconteceu, você não up, né? E outra, cara, pôs dinheiro no bolso. Sim. Opa, peraí. Eu achei que era só dar um seminário. Não, porque é o que aconteceu com a gente no início, cara. Totalmente desvalorizado. Putz, era como se fosse subemprego, cara, né? Sim. Porque não que eu tô dizendo que no início, como tudo, quando tudo deu errado pra mim na minha vida profissional, a única coisa que me salvou foi o jiu-jitsu. E até então, o pessoal via isso aí como um subemprego, cara. O cara dá aula. O que você faz? Você trabalha ou você só dá aula? Você só dá aula de jiu-jitsu. Tá vendo que é só eu que falo isso aí? Exatamente, cara. Exatamente. Cara, quantas vezes eu escutei isso aí, cara? Sim. Fica o dia inteiro de bermudinha aí, de bicicleta na rua. Que vidão, hein, cara? A pessoa não sabe o sufoco que é dar aula de jiu-jitsu o dia inteiro. Lógico, um profissional... Pô, sofre. Sim. Agora, um amador não, leva nas coxas ali de qualquer jeito, vai empurrando com a barriga. Mas não escala. Então, e hoje a gente percebe, não chega onde tem que chegar. Antigamente, nunca ninguém teve essa noção. O aluno, quando chega lá, o adulto, ele entrega a vida dele nas nossas mãos, cara. Porque, assim, eu falo muito para os meus alunos criança lá. Eu falo que eu ensino para vocês aqui, cara, que se for usado de forma errada, pode causar um negócio irreversível, cara. Exatamente. Até achei engraçado um das pequenininhas lá, e eu falei isso daí, ela falou assim, eu falei, o que pode causar? Ela falou, óbito. Mas pequenininha, cara. Pô. Então já sabe. Então por isso que eu cobro, sou ferrenho em cobrar. Porque eu vou ensinar um negócio pra você, se for usado de maneira errada, você pode fazer uma cagada aí na vida, estragar a sua vida da outra pessoa. Então tem que ter isso aí. O pai e a mãe, quando leva a criança lá, entrega a vida da criança pra nós, cara. Então esse cuidado especial, que não pode ser qualquer um que pode... Tá. Por isso que a gente frisa muito. Os pais que vão procurar uma academia nova, que vai entregar a vida dos seus filhos na mão desses professores, procurem pesquisar e se atentar à história do professor, à história da academia. Se o professor preza pela família, se o professor pesa pelo certo, se ele preza pelas leis, se ele preza pelo que é correto de ser, que para nós é o óbvio. Sim. E não pelo, às vezes, vamos supor... Pelas medalhas, né, às vezes. Medalhas. É bom pra caramba, ganha tudo videozinho de internet novo, montado. Porque eu fico chateado, às vezes, com isso daí, porque a gente veio lá do início, do jiu-jitsu, e a gente sempre foi o atendimento ali tete a tete. Hoje em dia é diferente disso aí. O cara, da mesma forma que ele pode passar uma imagem de que é isso e aquilo, na verdade não é tudo isso aí. A mídia maqueia muito isso daí e projeta a pessoa de uma forma que você fala... Não é a mídia, é ele que faz a mídia dele. E a gente tem que andar atrás, acompanhar e mostrar o que a pessoa tem que fazer. Igual você estava falando lá, que a pessoa que procura para fazer aula de MMA, a pessoa não sabe. Hoje em dia, o que eu vejo muito é que assim, ó, o orgânico que está acontecendo na academia é o seguinte... A pessoa chega lá, os pais chegam lá, principalmente os pais, que hoje o maior movimento, a maior procura é por criança. Ela quer colocar o filho no jiu-jitsu não por causa do jiu-jitsu, porque ela não sabe o que é. Ela ouviu falar de outra pessoa que tá levando o filho no jiu-jitsu, ela chega lá e não sabe. Eu falo, você pesquisou para saber o que é? Não tem a mínima noção do que é arte marcial, jiu-jitsu. Mas ela sabe dos benefícios na vida do filho. É isso aí. O que vai melhorar, a disciplina. Aí você tá vendo, a pessoa tá chegando lá, cara, com uma informação muito escassa e entregando um negócio. Então, por isso que eu falo de novo,
procurem uma escola de jiu-jitsu que seja idônea, que os professores sejam pessoas, sabe, idôneas, que prezam as mesmas coisas que você preza. Não adianta... Valores e princípios. Exatamente, virtudes e tal. Não adianta você colocar a criança ou o seu filho numa escolinha que os vídeos são bonitinhos, todo mundo é bonitinho, tudo uniformezinho legalzinho, só que chega lá, cara, o conteúdo e o que a pessoa é de verdade mesmo, você não sabe. Sim. Às vezes vai achar que tá levando um lugar legal e não tá, cara. Tá fazendo tudo ao contrário. Você não sabe o que a pessoa tá te ensinando. E é por isso que tem que ter esse planejamento, porque se abre uma academia das 6 da manhã às 10 da noite e não sabe o que seus instrutores, professores estão passando ali, você perde a essência também. Vira muito comercial e o jiu-jitsu ele acaba se esquivando, né? E assim, a gente tem que valorizar, tem que dar valor naqueles que traçar um caminho lá daquele que a pessoa já te conhece, já sabe qual que é a sua... O que o jiu-jitsu representa pra você, né, Barão? Essa aí é fácil responder. Essa daí é... Irmão, jiu-jitsu é tudo, cara. É minha vida. Irmão, jiu-jitsu me deu tudo que eu tenho, me levou a lugares que eu nunca imaginei ir. Jiu-jitsu, cara, é como se fosse uma religião pra mim. Eu levo muito a sério o jiu-jitsu. Eu costumo ir além, né? Tem a religião e eles falam que a maçonaria não é uma religião, é uma instituição fraternal. Eu acredito que nós somos uma instituição fraternal hoje. Porque a gente não venera um Deus. Não. Sim. A gente venera os nossos irmãos, os nossos discípulos, os sucesso nossos dos nossos... Exatamente. Sim. Então eu acho que a gente evoluiu a um certo patamar que nós somos os novos cavaleiros templários. Exato. Quando eu comecei a fazer no final do ano lá, quando a academia começou a aumentar lá na minha casa, que eu fiz a segunda expansão lá, fiz um outro telhado e tal, aí o tatame passou de 50 para 100 e começou a aumentar os alunos. Gente, eu tinha um horário só. Dava aula de segunda, quarta e sexta, das 5h30 às 7h. Era só isso aí, vivia disso aí. E trabalhava fora. Dava aula em Batatais, dava aula em Tuverava, então corria de carro semana inteira. Quando eu comecei a levar meu pai nas confraternização final do ano dos alunos, meu pai falou assim pra mim, ó, você tem um negócio aqui que ninguém tem. Essa admiração, esse respeito que você tem, que os meninos têm por você, lugar nenhum, nunca vi isso daí. O negócio é natural que a gente conquistou. Porque, na verdade, a gente serviu de referência. E nós não impusemos nada. E o Jorge já foi grão-mestre. Sim, né? Cara, meu pai tem mais de 50 anos de maçonaria. Pra ele falar isso daí, cara, o cara tem conhecimento de causa. Sim. Então, você vê que o que a gente conquistou com o jiu-jitsu, com o nosso, com a nossa experiência de vida mesmo, nosso exemplo, é um negócio que foi conquistado. Não forçamos ninguém. Não impusemos nada a ninguém. Isso é o que a gente gostava de falar. Simplesmente é o que a gente Exato, cara. Então o que a gente eu percebi de uns tempos pra cá que a missão nossa no jiu-jitsu é servir de uma maneira que o jiu-jitsu fez diferença na minha vida, na sua. Vão fazer na vida das pessoas também que nos procuram, né? Falou tudo. Quantas faixas pretas lá hoje, Janá? Uns 20. 20 faixa preta. Formei 20 faixa preta já. Bom. Isso aí. E tá tudo lá até hoje. Cara, um tá para os Estados Unidos, o outro parou, mas a maioria continua. Eu acho que eu lutei com o Natan em Batatais. Pode crer. Foi, acho que sem kimono, cara, faz tempo. Natan é preto do Renato, né? Do Migliaccio. Treinou comigo, foi meu aluno também, mas virou faixa preta do Renato Migliaccio. Eu acho que eu lembro do Renato, lá de Ribeirão também, não era? Renatinho isso. Tá nos Estados Unidos. De olho claro? Não, moreno. Ai, cara, tinha um outro cara lá então. Tamanho. E essa trajetória do Ribeirão, Dubai, Estados Unidos? Só Ribeirão. Cara, só Ribeirão, Estados Unidos e Europa tá bom, né? E se vir uma proposta e vem pra Dubai? Aí tem que... Vamos falar em cifras, né? Vamos falar em cifras primeiro, né? Exatamente. Tem que compensar. Sim. Você sabe por quê, cara? Hoje o campeonato, as competições Master estão crescendo muito. Sim. E tá tendo tanta visibilidade quanto o adulto. Às vezes a gente prefere assistir uma luta do Master do que do adulto. Porque do adulto é aquela correria, aquela amarração Master. Força demais, né, cara? Mas eu entrei o Master é o clássico, eu não lembro se foi no Sul-Americano ou se foi no Mundial que eu entrei pra ver o número de inscritos, né? Eu tava inscrito. Aí eu entrei no Master, na minha categoria, 24 inscritos. Aí eu entrei no adulto, 8 inscritos. Eu falei, tá de adulto. Irmão, tá mais embaçado o Master. Que é o dobro. Daí, quando eu virei Master, eu falei, agora vai estar mais tranquilo, vai ter menos luta, vai... Porra nenhuma, cara, tem mais luta. Os velhos estão tudo querendo lutar. Sim. Mas é o que a gente vê, né, cara? De hoje também é uma geração muito soft, né? Exato. Sim. Por mais que a gente vê que tem uns competidor brabo aí da nova geração aí, mas não é igual a gente era mesmo. Não.
Os caras a gente era lunático. E hoje tem muita grana, antigamente não tinha grana. Vocês viram porque vocês gostavam, né, Fulvio? Agora, voltando lá na parte que na nossa época, a gente tinha que conquistar realmente o nosso espaço. Como que a gente conquistava? Lutando. Era isso aí. Não tinha outro caminho. Hoje não, né? Hoje internet. É como você falou. O cara vai lá, grava um vídeo bonitinho, mostrando uma posiçãozinha legal. Contrata um pessoal que é bom nesse aí, de fazer essa... Fica legal, cara. Não tô desmerecendo nenhum. Não, fica. Mas aí quem olha e fala, caramba, às vezes o cara nunca lutou nada, nem entende nada, mas ele copiou uma posição que ele viu na internet. Mas tem academias aqui na região que os caras não lutam bosta nenhuma. Mas isso é muito. Mas a edição dos vídeos é sensacional. Campeão mundial. Os vídeos dos caras é campeão mundial. O pessoal olha e fala, caramba, cara, pô, esse cara é bom, hein? E na nossa época, não. Ser bom na nossa época era subir no primeiro lugar, lutar lá, fazer 3, 4 lutas, e assim, sair na mão, ganhar e falar... Não tinha a proporção de visibilidade que tem hoje, cara. Não, eu contei isso pro Gustavo. Quando eu fui campeão mundial no Rio, eu acabei de lutar, eu fui no orelhão ligar pra minha mãe. Tinha orelhão indo no ginásio. Não tinha celular, cara. Assim, não era tão fácil ter o celular. Orelhão pra ligar, cara. Aí ligava no orelhão e mandava mensagem de texto pros meus amigos, eu fui campeão aqui, mas não tinha nada, cara. Foto era de máquina. E depois chegava em casa, tinha que tirar o filme da máquina e mandar revelar, Mas aí tem um detalhe, a gente tem que acompanhar a evolução. Sim, a gente tá em constante evolução, os cara tendo lá o staff, só que, então, Gustavo, montar cara, também, fazer o conteúdo também. Exato, mas é importante que todos que estão começando agora, que estão entrando com o copo meio vazio, é importante... Contar a história, mostrar para eles, cara, o que foi que a gente passou para chegar onde chegou. Para poder estar oferecendo um trabalho de qualidade, um trabalho sério. O que a gente passou. Dentre erros e acertos, cara, a gente é campeão de fato mesmo. Vamos fazer o seguinte... O Jean é um cara muito digital, você sabe disso. Nós vamos pegar o Jean, o Barão, você, o Alex. Vamos fazer um curta-metragem, o Mateuzinho. A gente tem história pra caramba, cara. Você vai pegar essas câmeras aí e vai fazer um curta-metragem dos caras aí de pelo menos umas 2, 3 horas. Nós vamos vender pro Netflix. Os dois primeiros campeonatos que eu lutei na vida foram os que o Robinho fez na Ribeirão. Um em 98 e um em 99. Lutei um de branca e um de azul. Cara, e tipo assim, ó... Esperava o ano inteiro, só tinha aquele de evento, Como é que era esse desafio Franca-Ribeirão? Porque sempre tinha campeonato em Ribeirão, né? Cava do Bosque, o pessoal chegava e lutava. Tinha uma rixa, uma rivalidade muito forte, acirrada? Cara, na verdade, o meu time, eu demorei pra formar um time de competição. Agora, pra falar a verdade, agora que eu tô formando um time de competição, né? Eu tive uma leva... aí, pô... Vai esgotando, o pessoal vai cansando de lutar. Aí agora eu tô formando uma outra leva. Então, eu mesmo, particularmente, eu só ficava só no camarote, vendo as tretas. Os caras quebravam o pau. Eu ficava só... era mais a galera da Núcleo, né? A galera da Núcleo, que sempre foi mais... tinha hoje, mais competitividade eu lembro assim, as demais eu equipes. conto pros meninos da academia lá, quando a gente começou a lutar os campeonatos lá, como a maioria dos caras era tudo passador e o pessoal do Robinho era tudo guardeiro. Então a gente tinha uma dificuldade. Então quem tinha que quebrar os caras da Nova União. Que era a mago que os caras tinham, era o pessoal da Nova União. Então, aí o que aconteceu? Quando chegou o animal veio aqui num seminário, o pessoal perguntou, mestre, tem uma passagem de guarda diferente aí, porque a gente tá levantando pra passar a guarda na passagem de guarda clássica, e os caras tão raspando a gente. Então, nós vamos fazer isso aqui, então, agora. Então, era muito direcionado pra pegar os caras de Ribeirão. Não tinha mais nada, cara. Porque pra nós, hoje em dia, você tem a possibilidade de ter 3, 4 eventos no mesmo dia, na região aqui. Antigamente era um campeonato por ano, cara. Eu esperava o ano inteiro pra ir lá em Ribeirão lutar. Dura que pulverizou demais também. Só que aí vai o Kids. Sim, cara. Sim, exatamente. Mas o Kids tá entrando num buraco que a gente percebe, que você deve ter percebido isso aí também. Na academia eu notei muito durante um tempo. Tem um vácuo de idade na academia. Hoje é só os Master, a maioria era só os Master. É raro eu ter alguém de 23, 24, 25. Agora que tá enchendo. Sim. Então agora tem criança e esse pessoal tá chegando. Essa semana entrou uns 3, 4 meninos dessa idade. A geração Z tá vindo agora. Mas ficou durante muito tempo, cara. 17, 18, 19. Isso não existia. Isso não existia. Que nem eu vejo uma debandada. Que aí esse pessoal hoje tá com 27, 28, 26. 13, 14, 15, eles somem da academia. Some. Aí é 13, 14, 15. É a pior fase. Baladinha, é essa. Depois, 17, 18, começa a voltar de novo.
Mas essa fase dá uma começa a apanhar na rua, começa a ir pra academia. Mas só lá, vai a hora que... Comigo foi diferente. Comigo era 17, 18 sumia. Por quê? Aí eu tinha que... Porque antes era adolescente, juvenil, né? E aí só treina e tal, pô, não estuda. Aí atingiu a maioridade, faculdade. Tem que trabalhar também. Aí você tem que treinar, fazer faculdade. Mas aí o cara vai lá, aí que tem que ter filosofia. Ele tira o principal pra ele, que é o que ele treina, o jiu-jitsu. Peraí, o jiu-jitsu ficou caro? Não, meu amigo, você vai tomar remédio se você sai de jiu-jitsu. Vai gastar na farmácia pra ficar acordado, pra estudar mais. Jiu-jitsu é saúde, física e mental. Então, tem que provar pro cara com números, né, cara? A possibilidade e o efeito positivo que faz na vida, né, cara? Cara, deixa uma mensagem pra nós aí de superação, do que o esporte transformou a sua vida, do que era lá atrás, como que é hoje, porque... E olha pra essa câmera aqui, ó, Mateuzinho, esse aqui vai ser o corte do Márcio Barão. Rapaz, jiu-jitsu é resiliência, nunca desistir, nunca se entregar, né? Tirar o melhor do pior, né? Ter a visão sempre por outro ângulo, não ficar olhando só pelo lado ruim. Toda parte ruim tem uma parte boa que você consegue tirar, consegue moldar, consegue reverter, superar. Então, jiu-jitsu é isso. Jiu-jitsu é superação, né? Tirar o melhor do pior. Porque os tombos da vida, as dificuldades, os obstáculos sempre vão estar presentes. Eles nunca vai cessar. Sempre a gente vai ter algum tipo de problema, né, para resolver. E tem que ser resiliente. Jiu-jitsu é resiliência, superação. É isso aí, Márcio. 5 graus na faixa preta, desde os 5 anos treinando aí, lutando campeonato, né? Sim, cara. E assim... o pessoal de Franca que quiser conhecer uma academia, quiser pegar um treino aí old school, casca grossa. Exatamente. Convidado. Um treino que é parecido com o nosso. Cara. Esse é o maior prazer, cara. O Luciano Toledo perguntou como é que era. Vai lá, Sim, vai, cara, é verdade. Vai lá dar um confere. E a galera é família super receptiva. O Volpe teve lá, viu como é que é, viu que é um ambiente familiar, né? E embora... Assim, jiu-jitsu. Embora algumas pessoas tenham ali aquele... Não posso falar... É um preconceito, vamos pôr assim. Preconceito, exato. Vou chegar lá, os caras vão me bater, os caras... Nada, cara. Toda a galera, família, um pai de família, tem pai que leva a filha pra treinar e treina no mesmo horário. Tem um vovô lá, que é faixa preta meio, a filha dele treina junto, faixa azul, entendeu? Então, academia é ambiente familiar. E aí tem um detalhe, cara, melhor você apanhar na academia de jiu-jitsu, qualquer que seja, do que na rua. Sim, exatamente. Aí você vai aprender a não apanhar na rua. Ali a gente fala que é uma situação de pressão monitorada. Se caso acontecer alguma coisa, a gente intervém, né, cara? Cara, e o jiu-jitsu, pô, é bom porque ele te ajuda também a ter autocontrole, né? Sim. Porque às vezes você tá peraí, melhor não, calma, respira, conta até 10, peraí, se eu fizer isso, eu vou perder minha razão, não, vamos, respira, show, valeu, tá bom, tchau, abraço. É isso mesmo. Porque, cara, hoje é complicado. No trânsito aí, você vê que as pessoas estão se matando aí por causa de... Porque fechou. Exatamente. O cara, fechei, esqueci de dar seta, fechou, o cara vai lá te dar um tiro, cara. Você tá louco. Abriu o semáforo, o cara não viu, dá uma buzinadinha. Buzina, já te xinga, já te insulta, cara. É muito banal, parece que tá todo mundo atrasado pra tudo que vai fazer na vida. Sim. Então fica nesse encalço aí. Todo mundo quer ficar rico, mas não tem saúde. Agora vai lá, faz um treinão de jiu-jitsu, vai lá, treina pra caramba, sai do treino... O cara te xingou, fala, valeu, amigão. Pô, falou, um abraço, com Deus. Opa, pra você também. Se você tá com o vidro fechado, ar-condicionado ligado, chega dentro do carro, cara. Pronto, se o filme, você já vai... Valeu. Pronto, acabou. Você sai do jiu-jitsu assim, ó. Sai, cara. Nada vai me aborrecer, nada vai estragar meu dia. É isso aí, cara. Barão, jiu-jitsu salva. Salva, exatamente, cara. Foi uma honra ter você aqui conosco. Foi mesmo, Barão. Obrigado. Nós vamos organizar pra trazer ele aqui, vamos. Pra passar uma posição pra molecada aí. Não precisa, cara. Isso é muito importante, cara. É muito ajuste. Exato. Muito ajuste. É mais técnica, mais informação, mais amizade pra gente. E eu vim aprender um pouco com vocês também, pô. Sem sombra de dúvida, A escola aqui também é renomada. Vamos pôr uma data aí pra fazer isso aí acontecer. Ver a sua agenda, você tem competição, mas é um prazer. Passa uma data pra nós.
Fulvio tá devendo pro Jeanzinho lá o curso dele de gestão, é legal. Ainda falei com o Jean hoje que a gente já ia dar uma posição pra ele na data lá, que ele falou, Fulvio, tem que organizar isso aí rápido, porque senão vai chegando perto do final do ano e eu não vou ter data. Eu não sei se o Barão já fez esse curso com ele, mas assim, não, vamos fazer. É um cara assim, fora da curva, válido pra caramba. E assim, eu falo pra ele, Jean... Só tem a acrescentar pra gente, cara. Certeza. A gente tá batendo um papo com ele em cima daquilo que a gente tá conversando aqui. Cada vez mais poder atender os nossos alunos, os nossos clientes que chegam lá da melhor forma possível, né, cara? São troca de informações, cara. Exato, cara. Então, tem que estar sempre unido. Sempre bem-vindo. O dia que os meninos quiserem gravar o podcast aí, os Faixas Pretas serão bem-vindos aqui também. Então, estendemos o convite a vocês. E, pessoal, até a próxima. Às vezes aí, Fulvinho. Pessoal, mais uma vez... Vão treinar jiu-jitsu, pelo amor de Deus. Para de ficar escondido em casa, cara. Tá todo mundo parece estar escondido em casa. Sem nutelagem. E o seu até breve para as câmeras aí, Barão. Galera, jiu-jitsu na veia. Vambora, pra cima. Oxe, valeu. Valeu. Muito bom, cara.